Olá, bom dia a todos. Muito obrigado por terem comparecido a esse nosso primeiro webinar da série. A nossa série de webinar vai ser composta de 4 webinars. O tema é o papel do GIS no atendimento regulatório da distribuição de energia elétrica. E hoje, na parte 1 das 4 partes, nós vamos falar sobre a gestão da base de ativos regulatória. Quem está falando com vocês sou eu, Fábio Paiano. Eu sou diretor de mercado de utilities aqui na Imagem, já há 10 anos. E vamos conversar hoje sobre qual é o papel do GIS na gestão da base de ativos regulatória. A base de ativos conciliada da distribuidora, da concessionária de distribuição, é fundamental para a definição das receitas da distribuidora no momento da revisão tarifária periódica. A gente sabe que a base conciliada de ativos tem uma importância crítica na hora da definição das receitas, no momento da revisão tarifária periódica. A ANEEL já avisou há um bom tempo, desde que ela fez a revisão do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico, desde que ela lançou o PRODIST, que essas informações, tanto o RCP, que é a prestação de contas da base patrimonial contábil, quanto o BDGD, que é a prestação de informações sobre a base técnica georreferenciada, essas duas informações são usadas no momento da revisão tarifária para a composição da base conciliada, que é a base de remuneração do regulatório. Apesar de todos nós sabermos já, então, há anos que essa base conciliada é crítica, ainda assim, a gente ainda encontra muitos concessionários tendo problemas com isso. Se a concessionária, aqui no novo slide, se a concessionária de distribuição não tem um controle firme do processo de formação da sua base patrimonial, e não tem um controle físico da atualização e informação do seu cadastro técnico já referenciado, e não tem um processo e ferramentas para fazer a conciliação, os prejuízos da concessionária no momento da revisão tarifária periódica podem ir facilmente a dezenas de milhões ou mais, centenas de milhões de reais. A gente viu exemplos, alguns casos até injustos, de glosas milionárias, centimilionárias de valores da BRR. A gente viu exemplos de empresas tendo o seu valor de mercado afetado por questões de valoração da BRR pela ANEEL. A gente viu empresas que chamaram a atenção de imprensa, Ministério Público, até do Congresso Nacional, por questões de revisão da revisão tarifária, quando se descobriu algum engano. Então, é um processo absolutamente crítico para a saúde das concessionárias. E, apesar disso, a gente ainda vê problemas. Como é que esse problema se manifesta? Bom, primeiro, é muito difícil ter visibilidade sobre a sanidade da base de ativos. São processos que não têm pontos de controle naturais. Eu não sei se a minha base física é georreferenciada, eu não sei se a minha base patrimonial estão saudáveis, até o momento que eu tento fazer a conciliação. Isso geralmente é feito na preparação para a revisão tarifária. Eu não tenho visibilidade, portanto, sobre o tamanho da minha BRR e sobre o valor da minha BRR. Isso acaba resultando em vazamento. Ao longo de todo o ciclo, eu vou tendo um vazamento de valor da BRR, que se manifesta no momento da valoração da base, na forma de glosas de sobras físicas e sobras contábeis, apontadas pela ANEEL. Muito bem. E como, para ainda piorar, muitas vezes eu tenho até mesmo sanções da ANEEL, porque não consegui fazer uma prestação de informações adequada. Por que é tão difícil, se todos nós sabemos há anos que esse é um processo crítico para a saúde das receitas da distribuidora no momento da revisão tarifária periódica? Por que é tão difícil? Primeiro, porque são processos que nasceram separados. Os sistemas de informações que gerenciam o cadastro técnico georreferenciado, a base física, e os sistemas de informações que gerenciam a base patrimonial contábil, nasceram de origens totalmente separadas, com objetivos separados, com processos separados na companhia, e agora a ANEEL quer que essas duas informações se juntem, estejam consistentes entre si, para efeitos de revisão tarifária. Agora, já há vários anos, né?
Depois, então, a primeira razão pela qual é difícil é que essas informações vêm de processos diferentes, sistemas diferentes, que nunca foram pensados para se cruzar no final. Em segundo lugar, essas entregas que eu tenho que fazer para a ANEEL, da base física georreferenciada, é um algo em movimento. A ANEEL tem feito mudanças significativas no PRODIST, especificamente no formato do BDTD, tem preparado agora, na P69, mais um conjunto de mudanças muito significativas, tá certo? E eu não entrego as minhas bases de dados tais como estão nos meus sistemas de informação da distribuidora. Eu tenho que fazer uma transformação de formato para gerar o PTGD, tenho que fazer uma transformação de formato para gerar o RCP. E nessas transformações eu posso mais ainda perder ou distorcer informações. Depois, como a gente disse, esses processos de cadastro físico e patrimonial não foram pensados para convergir. Esses processos têm regras diferentes, unidades de medida diferentes, tempos de realização diferentes pelas próprias regras regulatórias. Então é muito difícil fazer essas informações se encontrarem realmente. Todas essas questões relacionadas ao processo, sistemas legados, processos pensados para objetivos diferentes, com regras diferentes, mudanças no formato de entrega, tudo isso induz a alta probabilidade de erros, tá certo? Sem falar ainda na questão de conciliação de bens de massa. Enquanto a gente está falando de bens de controle individual, eu ainda consigo fazer um relacionamento 1 para 1 entre o que está no meu cadastro físico e o que está no meu cadastro patrimonial. Quando eu estou falando de relacionamento de bens de massa, eu sequer tenho a possibilidade de fazer esse cruzamento 1 para 1. Então eu tenho um desafio adicional. Então, essas são as principais questões que tornam muito difícil para as empresas conseguirem manter consistente e naturalmente conciliadas as suas bases patrimonial e técnica georreferenciado. Essas são as principais questões que fazem as concessionárias de distribuição terem vazamento de valor na BRR e, portanto, prejuízos no momento da revisão tarifária periódica. Só para dar um destaque para um dos pontos que a gente citou ali atrás, o fato que o formato de entrega é um alvo em movimento. Na P69, a ANEEL está propondo uma série de mudanças no modelo de dados do BDGD, criando uma série de entidades novas, mesmo para as entidades já existentes, criando novas demandas de informações para novos atributos, fazendo uma contabilização do modelo de dados do BDGD antigo e do modelo de dados do BDGD proposto na P69, a gente vê que aproximadamente 40% daquilo que existe no novo BDGD é totalmente novo. E ainda algumas coisas que já existiam foram modificadas também. Isso significa que o tamanho do BDGD cresceu mais de 50%, o tamanho do modelo de dados do BDGD, em complexidade, em quantidade de informações que têm que ser prestadas. Outra diferença importante é que anteriormente você conseguia a maior parte das informações para a montagem do BDGD, para a ANEEL, vinham diretamente ou do GIS corporativo, ou do sistema de equipamentos, geralmente o SAP-PM, e alguma coisa do sistema comercial. Agora, devido às novas demandas de informação no BDGD, eu vou ter que buscar informações de vários outros sistemas corporativos da empresa. Muito bem. Bom, essas demandas da ANEEL, da geração do BDGD e da entrega do RCP nos moldes do MCPSE, do Manual de Controle Patrimonial, não são novas, são demandas que agora já estão mais ou menos no 6º ano de vida. E todas as distribuidoras, todos vocês, já criaram suas ferramentas, suas soluções, ou buscaram no mercado suas soluções, para permitir fazer a entrega do BDGD e fazer a conciliação entre o BDGD e a base patrimonial. Então, eu queria aproveitar esse momento da apresentação para fazer uma consulta a vocês. Qual a solução atualmente utilizada na sua empresa para atendimento das demandas regulatórias de geração do BDGD e conciliação entre base física e base patrimonial? Vamos dar um minuto para vocês responderem isso para nós. Escolham somente uma alternativa.
Vou dar mais 15 segundos para vocês, para quem ainda não respondeu a pesquisa, responder. É só clicar na tela, na opção que corresponder à sua necessidade, à sua situação. Quem não for de distribuidora pode responder que não tem solução. Muito bem. Encerrando, então. Para matar a curiosidade de vocês, está aí as respostas. 50% da audiência que nós temos hoje está em empresas que utilizam uma solução desenvolvida dentro da própria empresa. 8% estão utilizando uma solução de mercado e 42% não tem solução. Muito bem. Obrigado a vocês. Bom, vamos adiante. Muitos de vocês talvez conheçam a solução da imagem para a geração do BDGD, para a geração do RCP e para a conciliação entre base física e patrimonial. É o portal de gestão regulatória da imagem. O portal de gestão regulatória é uma solução com 4 grandes componentes. Tem um componente que faz a extração das bases corporativas e a transformação para a geração de um BDGD. É um componente ETL, que faz a extração do GIS corporativo, do sistema comercial, dos módulos adequados do SAP e faz a geração de um BDGD. É também um sistema que faz a extração dos dados de base patrimonial do módulo FIA do SAP e faz a geração do RCP. E mais que isso, esse sistema tem um segundo módulo de validação e verificação, que verifica a consistência e a correção das informações, tanto do BDGD quanto do RCP. E essas inconsistências e erros encontrados podem depois ser examinados no detalhe dentro da própria interface de usuário do sistema para permitir que essas inconsistências sejam compreendidas e corrigidas. A correção, na verdade, tem que ser feita nos sistemas de origem, onde o problema se originou. A solução tem ainda um terceiro módulo, que é o módulo que faz a conciliação entre a base física e a base patrimonial. É um módulo que permite enxergar se eu tenho quantidades para cada tipo de ativo, comparados de acordo com a máscara do MCPSE, do tipo de unidade de cadastro e dos atributos A1 até A6, e permite comparar se eu tenho ativos iguais para cada tipo de ativo ou não, e se não, que sobras eu tenho, sejam sobras físicas ou sejam sobras contábeis. Essa é uma solução que permite a concessionária de distribuição enxergar onde é que ela está perdendo valor na sua BRR e rastrear depois a origem dessa perda. Por que eu estou tendo sobras? De onde veio a sobra? É alguma coisa que eu esqueci de incluir no meu cadastro técnico georreferenciado? É alguma coisa que eu cadastrei com um tipo errado no meu cadastro patrimonial? Então, essa solução de conciliação permite identificar as sobras e rastrear a origem dessas sobras. E, em quarto lugar, a solução permite você gerar os arquivos de entrega para a ANEEL. Gerar o arquivo de entrega do PDGD, gerar os arquivos de entrega do RCP e fazer o envio para a ANEEL. Muito bem. É uma solução que agora já tem 6 anos no mercado. Ela teve um release 1.0 em 2010, onde ela já permitia fazer a geração do BDGD, geração do RCP, verificação de erros, rastreabilidade das informações geradas e a conciliação. E tinha como característica marcante, já desde o início, a garantia que a solução vai ter manutenção adaptativa para acompanhar as alterações na regulação da ANEEL. Em 2012 e 2013, a gente já tinha uma versão 2.0, que tinha uma grande melhoria de performance. Em 2014, foi muito incrementada a parte de funcionalidades de validações e verificações para entender a origem dos erros na base de dados. Também em 2014 foi criada especificamente uma solução específica para conciliação de cabos, que tem regras muito específicas, muito especiais. Em 2015,
2015, a gente soltou a versão 2.3, que traz melhorias de usabilidade, uma série de funcionalidades novas, traz também adaptação para a última versão do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico, que a ANEEL publicou no final de 2015. E agora, em 2016, na verdade já está pronta desde 2015, esperando, mas a gente está esperando a ANEEL lançar a resolução normativa que oficializa as mudanças no PDGD como resultado da P69. Em 2016, nós vamos soltar a versão 3.0 do Portal de Gestão Regulatória, que traz uma série de funcionalidades novas. Por exemplo, validação de conectividade de rede, para que o BDGD possa ser usado como base para cálculo de perdas elétricas. Por exemplo, a capacidade de valorar as sobras contábeis de bens individuais, a capacidade de espacializar no mapa as sobras físicas de bens individuais, a categorização dos erros, tanto de erros quanto de sobras, em cada um dos módulos, no módulo de verificação da base física, a categorização dos erros por quantidade e gravidade, para que eu saiba o que atacar primeiro, e no momento da conciliação, a categorização e priorização das sobras. Eu vou agrupar as sobras por valor, por tipo de problema e valor, para que eu saiba que tipo de ativo eu tenho que correr atrás de resolver as sobras primeiro, não aleatoriamente, mas atrás daqueles que têm maior impacto no valor da minha BRR. E uma série de outras funcionalidades novas tornam muito mais prático para as concessionárias o processo de conciliação, além de atender as novidades previstas no módulo 10 do PRODIST, que é aquilo que está contido na P69, as mudanças no modelo de dados do BDGD. A imagem não coloca o PGR no mercado como uma solução de software, simplesmente. Ela é uma solução de software, sim, mas tem toda uma camada de serviços que transformam o PGR numa solução integral. Em primeiro lugar, é o serviço de atualização e suporte, que garantem que essa solução vai estar sempre em dia. Se sair uma versão nova de Oracle, de Windows, o PGR vai ser atualizado. Quem tem o contrato de atualização tem garantia que vai ter atualização. Se sair uma mudança regulatória na ANEEL, referente à entrega de BDGD, ou à conciliação, ou à entrega de RCP, o PGR vai ser atualizado. Então, isso é o que garante essa camada de atualização e suporte do PGR. Se no uso na sua empresa você detecta algum bug, algum erro, você tem a garantia, se você tem um contrato de atualização e suporte, que você vai ter apoio nosso para compreender esse erro, fazer um workaround rapidamente e receber uma versão, um release novo com a correção do erro o mais rápido possível. Se você não quer assumir a gestão, a administração dessa ferramenta na sua empresa, a imagem faz também o Application Management, fazendo toda a administração da ferramenta PGR no seu ambiente, fazendo o suporte aos usuários, fazendo a execução de gerações mensais do BDGD e do RCP, fazendo a conciliação mensalmente, fazendo a administração dos servidores, verificando qualquer problema de ambiente que possa estar interferindo com o bom funcionamento da solução. E por último, e é o ponto de maior valor para a distribuidora, nosso serviço de gestão proativo. Nós não propomos simplesmente uma solução de software, nós propomos todo um novo processo de negócio na distribuidora que permita fazer a gestão do valor da base de ativos, não somente no momento da revisão tarifária, na preparação para a revisão tarifária, faltando poucos meses, mas ao longo de todo o ciclo da RTP, ao longo dos 4 anos do ciclo. Então, no processo que nós propomos, todo mês nós apoiamos a concessionária na geração do BDGD, na validação e verificação de erros desse BDGD, na geração do RCP, na conciliação entre BDGD e RCP, na análise das sobras e inconsistências e na determinação de ações corretivas. E a gestão proativa é esse processo de apoiar a concessionária mês a mês, ao longo de todos os 4 anos do ciclo de revisão tarifária, ou quantos anos forem, na análise constante da sanidade da base de ativos, análise constante da qualidade e completude da base de dados física georreferenciada, análise constante da qualidade e correção
da base de dados patrimonial, análise constante dos resultados da conciliação e dos volumes de sobras, assim como do valor total da BRR. E em cada um desses meses, em que eu faço essa análise, priorizar e elencar e priorizar ações corretivas que devem ser realizadas nos sistemas de origem ou nos processos, ou eventualmente nos treinamentos de pessoal da concessionária, para que esses problemas sejam sanados. Não apenas os problemas existentes na base sejam sanados, mas os problemas de raiz que deram origem a esses problemas também sejam sanados, os problemas não voltem a se repetir. Então, um processo constante de melhoria da saúde da sua base conciliada, que nós realizamos na concessionária, utilizando o PGR, mas indo além da simples implantação da ferramenta. Muito bem. Essa gestão proativa, como eu disse, ela inclui uma avaliação mensal da base física. Em primeiro lugar, inclui a geração mensal da base física, do PGGD e do RCP. Em segundo lugar, eu rodo as ferramentas de validação mensalmente e tiro um índice de qualidade geral, a sumarização dos erros e a priorização por tamanho de impacto de cada tipo de erro, assim como recomendações de ações de correção para a base física. A conciliação mensal da base física e contábil, gerando o índice de qualidade da base conciliada, a sumarização dos erros, a avaliação dos impactos dos erros por cada tipo dos erros, na verdade, não, das sobras, por cada tipo de sobra, a classificação por prioridade disso, conforme o impacto, a prioridade é maior, tanto quanto maior o impacto econômico, e as recomendações de ações de correção. Realizamos também, caso o cliente queira, o planejamento e coordenação dessas ações corretivas e avaliação dos resultados das ações do ciclo anterior. Se eu estou repetindo esse ciclo mensalmente, a cada mês eu consigo verificar se as ações disparadas no mês anterior estão surtindo o efeito esperado ou não. Eu estou observando a melhora esperada na redução das sobras, eu estou observando a melhora esperada na qualidade da base física. E, eventualmente, caso seja necessário, a gente tem todo o ferramental e a capacidade de realizar análise e relatórios ad hoc sobre a base de ativos. Muito bem. Nós avaliamos hoje, se a gente olhar para as receitas gerenciáveis da distribuidora, nós vemos que, pela regra regulatória, tem 5 itens que a distribuidora pode atuar. Ela pode atuar no valor da base de ativos, que é recebido pelo AC, na idade da base de ativos, no percentual de depreciação da base de ativos, que determina a QRR, a reintegração da depreciação, o nível de perdas que a distribuidora tem, comparado com a trajetória de redução de perdas, o nível de qualidade de serviços e o nível de custos operacionais, comparado com a empresa benchmark, determinada pela ANEEL. Esses são todos os processos e variáveis que a concessionária pode gerenciar para melhorar a sua receita. Tá certo? Outros fatores que influenciam a receita, o custo da energia comprada, a demanda, não estão sob gestão da concessionária. Já esses 5 fatores estão diretamente relacionados com a gestão da concessionária, e para todos eles existem regras regulatórias, premiando ou castigando o concessionário de distribuição, de acordo com a regulação por incentivos. Em função disso, hoje nós falamos de 2 itens que, aqui na nossa conversa sobre gestão da base de ativos, nós falamos sobre itens que influenciam diretamente essas 2 variáveis da receita gerenciável da distribuidora. Nas nossas próximas conversas, nós vamos falar de maneiras de gerenciar as outras 3 variáveis, certo? Por essa razão, o portal de regulatório, observando que tem outras variáveis de importância da distribuidora no gerenciamento da receita, o portal de regulatório está crescendo com alguns novos módulos. Um módulo de gestão de perdas regulatórias, um módulo de gestão estratégica de ativos e a última adição, um módulo de gestão de qualidade de serviço.
Muito bem. Quem nós temos hoje como clientes dessa solução? Já são usuários do PGR, a Neoenergia, CPFL, Electro, AS Sul, Celesc e ADP. 16 distribuidoras entre esses grupos. São distribuidoras que estão satisfeitas. Nós não perdemos nenhum cliente do produto. E os clientes atuais são referências. Caso algum dos senhores queira conhecer a solução, eu acredito que podemos combinar uma visita a qualquer um dos clientes atuais que receberiam de bom grado. Gostaria de fazer mais uma pergunta. A gente já está caminhando para o final do nosso webinar. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta para vocês antes de encerrarmos. Tendo em vista o cenário do setor elétrico em 2016 e aquilo que está previsto de mudanças em 2017, levando em conta tanto a agenda regulatória quanto a situação de mercado, gostaríamos de saber quais são as preocupações de negócio prioritárias da sua empresa para esse horizonte de 2 anos, 2016 e 2017. Vou abrir uma nova enquete. Marquem, por favor, todas as que se aplicam. Não precisam marcar só uma. Marquem todas que são consideradas prioritárias na sua empresa. Vou dar novamente 1 minuto para que vocês preencham a pesquisa. Tem muita gente que ainda não... Quem não preencheu, preenche rapidamente, que a gente já está quase encerrando o prazo. Vou dar mais 15 segundos antes de encerrar a pesquisa. Podem marcar todas as alternativas que vocês consideram prioritárias para a sua empresa. Encerrando, então. Bom, muito interessantes resultados. 100% dos participantes consideram que a questão de custos eficientes de operação e manutenção é prioritária. 64% dos participantes consideram que a questão de qualidade do serviço é prioritária. Não é de surpreender nenhuma das duas, principalmente se a gente pensa nas condições impostas pela ANEEL e pela União para a renovação dos contratos de concessão para aquelas empresas não privatizadas. Essas duas questões impactam diretamente as regras dos contratos de concessão para a manutenção da concessão ao longo de todo o período. Como terceiro ponto prioritário, nós temos a questão de perdas técnicas e comerciais. Como quarto e quinto pontos empatados, a gestão do valor da BRL e o planejamento de expansão da rede. Muito interessante. Depois, após a realização da pesquisa, após o término do webinar, vocês receberão um e-mail. Quem tiver interesse em discutir alguma dessas questões a mais, por favor, responda esse e-mail, indicando que teria interesse em se encontrar com a imagem para uma discussão mais aprofundada desses temas e como os sistemas podem ser trabalhados pela distribuidora para um resultado de negócio melhor. Muito bem. Antes de encerrarmos, eu gostaria novamente de convidar vocês para assistirem as outras 3 partes da nossa série de webinars sobre o papel do juiz no atendimento regulatório da distribuição. No dia 10 de março, o Augusto Carvalho vai falar da segunda parte, a gestão de perdas regulatórias.
No dia 31 de março, eu mesmo, Fábio Paiano, vou falar sobre gestão estratégica de ativos. E no dia 28 de abril, eu volto para falar sobre gestão de qualidade de serviços. Certo? Tendo em vista o resultado da enquete de hoje, eu acho que a gente pode até já pensar na quinta parte para falar sobre gestão de custos operacionais. Muito bem. Estamos aguardando vocês nessas próximas datas. Ainda antes de encerrar, quero também convidar vocês para estarem conosco no Mundo GeoConnect. A imagem vai ter uma participação expressiva esse ano. Vai ser em São Paulo, como todo ano, lá no Espaço Fricaneca, dia 10 a 12 de maio. Vamos estar lá com o time da Vertical de Energia Elétrica, com os nossos especialistas, com palestras aprofundadas sobre temas de interesse das empresas de energia. Esperamos vocês. Muito bem. Vamos encerrando, então, o nosso webinar de hoje. Um bom dia e até o dia 10 de março, quando nos vemos novamente. Até logo.